Bem-vindos à oitava aula de Cora voltada para a utilização em nossas aulas. Hoje iremos aprender a ajustar os segmentos de linhas, onde veremos mais detalhadamente as edições de nós que não vimos anteriormente. Vamos lá? Então, inicialmente, eu vou desenhar com a ferramenta caneta algumas linhas soltas aqui na nossa área de trabalho. Tá? Vou desenhar uma aqui, então aqui para sequência. Algumas retas, algumas curvas e já vou explicar o porquê, tá? Pronto. Então desenhei 3 linhas com a caneta, sendo elas algumas partes retas e algumas curvas, e eu quero fazer a união dessas minhas linhas. Como eu faço? Então pego a ferramenta de seleção, seleciono a primeira linha, Shift do teclado, seleciono a segunda, que ela vai selecionar junto, e seleciono a terceira, tá? Caso eu não tenha aqui na janela de encaixe unir curvas, basta você ir em objeto e unir curvas, tá? Ele vai abrir na janela de encaixe e ele vai abrir uma opção onde você pode fazer estender, chanfro, filete e curva de Bezier, tá? Eu vou colocar aqui a estender. E notem que aqui embaixo tem uma margem de espaço. Por exemplo, aqui está 100 milímetros e ele já fechou o material. Mas como isso funciona? Por exemplo, se eu colocasse 10 milímetros, notem que ele não fechou o meu material. Vou colocar aqui 50 milímetros, ele já fechou, então não precisaria nem 100. Vou colocar 25 para ver, ó, algumas partes não fechou. Então vou colocar aqui 50 milímetros e vou dar um aplicar. Como ele fechou o nosso desenho, o que acontece? Se eu colocar alguma cor agora, ele vai assumir a cor, tá? Porque o objeto está fechado. Mas como nós estamos trabalhando com a edição de nós, eu vou tirar a cor do meu objeto, vou colocar a linha amarela aqui para visualizar melhor os pontos do nós e selecionar a segunda ferramenta, que é a ferramenta Forma. Quando eu seleciono a ferramenta Forma, notem que na barra de propriedades ele também altera as funções. Então vamos para cada uma. Por que não tem nenhuma ainda aqui aberta, exceto essa aqui, que é a curva fechada, né? Mas que ela já está mostrando que está fechada. É porque eu não selecionei nenhum desses nós. No momento que eu selecionar, notem que as opções abrem. Eu vou começar aqui do início e explicar algumas, tanto do início quanto do fim, para ficar melhor na sequência, correto? Então, vamos começar aqui para adição de nós. Então eu seleciono o ponto onde eu quero, onde não tem nó, e vou adicionar. Notem que ali é onde eu adicionei, se eu clicar e arrastar, ele criou um nó. Eu quero criar mais um nó, vou clicar aqui, vou adicionar mais um. Opa. Clicar aqui, vou adicionar mais um, dá uma esticada, vou clicar aqui, vou adicionar outro. Esticado, tá? Eu quero reduzir os nós, por exemplo, esse último que eu criei, clico nele e aperto aqui, que é para excluir nós, tá? O nosso objeto está fechado, como eu falei antes, né? A gente preenche ele e ele vai assumir a cor preenchida por causa que está fechado. Caso eu queira, digamos, abrir esse desenho, por exemplo, vou selecionar esse nó aqui, eu vou abrir o desenho, venho nessa ferramenta, separar curva. Notem que agora ele ficou aberto, ele não está mais fechado. Então, se eu clicar, por exemplo, em alguma cor, ele não vai preencher, porque ele está aberto, ele somente vai fazer o contorno. Mas notem que eu cliquei com o botão esquerdo na cor, ele não assumiu. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar novamente esse objeto. Pego de novo a ferramenta Forma, clico em um último ponto e no ponto inicial. Quando os dois estão selecionados, notem que todos os outros nós acionam, mostrando onde está, e eu posso fazer a união desses dois pontos. Notem que agora ele fez o preenchimento da cor que eu tinha feito antes. Bom, eu vou tirar novamente a cor, não quero a cor, eu só quero somente o contorno para continuar explicando. E vamos para os demais. Por exemplo, entre esse nó e esse outro,
eu tenho uma linha reta, mas eu quero transformar ela em curva. Como eu faço isso? Eu seleciono o ponto aqui. Não precisa adicionar nó, porque eu não quero criar um nó. Eu só quero que essa parte entre um nó e o outro fique curvo. Então eu seleciono onde eu quero e coloco em conversão em curva. Converti em curva, notem que se eu arrastar tanto para cima, tanto para baixo, ele vai fazer a curva. E se eu clicar nos pontos aonde está a curva, ele cria uma aresta onde eu posso fazer a movimentação e a ondulação dessa curva. Outra coisa muito interessante, que às vezes, por exemplo, quando tem muitos pontos no objeto e eu quero diminuir, basta selecionar aqui em curvas, tá? Seleciono a minha curva e dou reduzir nós. No momento que eu for reduzir nós, automaticamente ele vai excluir alguns nós em voltas e deixar o meu desenho com menos nós, menos pontos. Então quero fazer mais alguma edição do desenho, basta clicar sempre no nó que eu quero, clicar arrastar, aqui como já estava curvo, basta eu ajustar, clico e arrasto. Se eu quiser no nó, eu vou mover o nó, se tiver em curva e clicar no meio, eu vou mexer na curva, se ele estiver reto, ele vai fazer a angulação reta e demais sequências. Isso vai ser muito útil, por quê? Porque futuramente, quando nós formos fazer um projeto de 3 mm em MDF ou acrílico e 6 mm, nós vamos ter que saber bem essa parte da edição de nós, porque nós vamos ter que mexer nos encaixes, deixando eles perfeitos para encaixar tanto em 3 mm quanto em 6 mm. Então é bastante importante que vocês treinem toda essa parte de edição de nós. Não tenho medo de errar, não tenho medo de vou fazer com cor, vou fazer sem cor, vou fazer com contorno maior, por exemplo, selecionei o objeto, vou colocar com uma espessura maior, vou botar aqui com 4, notem que o objeto continua aqui, notem que ele continua com os nós. Posso mudar? Posso colocar com pontilhado. Notem que ainda o objeto ele mostra cada um dos nós, basta selecionar a ferramenta forma e fazer edição. No momento que eu puxo, ele automaticamente vai criar ou vai modificar o restante da linha que você desejou anteriormente, ok? Eu espero que todos tenham gostado dessa aula, que treinem bastante essa parte de edição de nós, criação de linhas, desenhos, até se quiser tentar fazer algum desenho, algum objeto, colorir ele, fazer até uma impressão para ver como é que fica, não tem problema nenhum. Que na próxima aula nós vamos começar a ver a ferramenta de texto. Aí, passando a ferramenta de texto, nós vamos começar a ver um pouco mais aprofundado toda essa primeira parte do que a gente aprendeu até agora, ok? Muito obrigado por assistir essa aula. Até a próxima.